Bom dia, pessoal. Sou Larissa, estudante do curso de Ciências da Computação. Gostaria de apresentar Hugo Vieira, professor dos cursos da UBTEC TI, que hoje nos presenteia com o minicurso Princípios e Práticas da Engenharia de Usabilidade e UX. Gostaríamos de agradecer ao professor Hugo, em nome da organização do evento Esquenta TI. Professor, sinta-se à vontade para iniciar. Estarei aqui à sua disposição caso precise de algo. Joia, deixa eu só abrir minha câmera aqui, só um minutinho. Bom, acho que todos me escutam bem, né? Todos agora, a partir de agora, também me veem. Então, um bom dia para todos, né? Sejam bem-vindos. Se eu ficar olhando para a minha direita, é porque tem um monitor aqui à minha direita. O notebook está aqui, o monitor está aqui. Joia? Então, como eu estava falando, muito bom dia para todos. Estamos chegando aí no nosso terceiro e último dia do Esquenta TI, né? Acredito que todos vocês aí já participaram de pelo menos uma palestra, um mini curso. Então, espero que todos tenham aproveitado esse evento que o pessoal da coordenação planejou para vocês, tá certo? É um evento que eu acho que é importantíssimo. Nós estamos passando aí por esse momento de pandemia. Eu acho que a pandemia em si, não estou dizendo a pandemia no método do Covid, mas o momento da gente estar em casa não impede que a gente desenvolva as atividades que a gente desenvolveria se estivesse no campus, né? Porque nós temos todos os mecanismos, enfim, acredito que todo mundo aí já tem ciência do que eu esteja falando. E fico muito feliz, né, de estar vendo aí alguns alunos que estão aqui. Eu acho que todos vocês já são alunos, né? Eu tenho algum calor aqui na sala. O que eu estou vendo aqui, eu acredito que todos já seja da instituição desde o semestre passado, pelo menos, né? E o pessoal pediu para eu trazer, certo? Palestras ou minicursos. Eu lecionei, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, uma palestra sobre dados abertos e analytics, né? Tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, certo? E na sexta, que no caso é agora, eu resolvi trazer um minicurso, porque o minicurso ele é mais extenso, certo? Então, assim, espero que vocês tentem fazer aí o que eu vou propor aqui, tá joia? Não é um curso que deixa você apto para especificar um software totalmente via engenharia de usabilidade e design, mas ele dá uma noção, certo? E alguns insights relacionados ao desenvolvimento de software com tendências de métodos de captação, especificação de features, né, das pessoas que a gente no mercado ele está usando a partir de agora, né? Já vem há alguns anos aí, o mercado vem mudando nessa visão, certo? Se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás, o pessoal só usava métodos de engenharia de software, né? E ainda é o que se predomina na maioria das empresas, né? Mas essa visão aí de que o usuário, né, no caso o cliente, como vocês queiram chamar, ele é um cara que apenas diz o que quer, certo? E a gente pega lá e modela, faz o processo clássico da engenharia, né? E entrega para ele só um resultado funcional, certo? Isso tem mudado porque as pessoas estão cada vez mais apresentando, certo? Valores, né? Então, as pessoas no dia a dia elas têm uma dinamicidade muito grande relacionada aos seus valores, né? A sociedade ela está muito mutável, ela está muito dinâmica, não se tem mais hoje em dia uma facilidade tão grande de você prever o que é que o seu cliente ele vai querer, tá certo? Então, é diferente de alguns anos atrás, eu até falei isso na outra palestra, que a sociedade, né, ela tá muito estranha. As pessoas elas estão cada vez mais assim, como é que eu vou falar? Elas estão cada vez mais assim subjetivas. Então, para você entender o perfil de um usuário, está sendo cada vez mais difícil no método da sua mudança de comportamento, da sua mudança de paradigmas, né? Então, isso não impede que algumas técnicas, né, provenientes aí da criação de artefatos, né? Quando você vai criar um artefato, você analisa, estuda quem é a pessoa, certo? Identifica suas características, suas limitações, suas prioridades, e a partir dali você entrega para ela um artefato que faz parte, tô vendo que tá entrando gente aí, um artefato que faz parte do dia a dia dela, é uma extensão do cotidiano dela, né? Eu até estava assistindo ontem, ontem à noite, dia sim, dia não, né? Todo dia, um dia sim, um dia não, eu gosto de assistir filme. E ontem eu estava assistindo novamente, né? Já assisti várias vezes o filme de Steve Jobs,
Acho que vocês já assistiram, né? O filme de Steve Jobs com Ashton Kutcher. E ele fala um negócio no filme, até assisti o filme antes para poder me inspirar para essa palestra de hoje. Ele fala um negócio que eu achei muito interessante, que é o que Jobs já dizia lá na década de 80, né? Em 1977, 1980, quando ele estava fundando lá a Apple, ele disse um negócio que se aplica, certo? Que a gente vai falar agora, e se aplica aos dias atuais. Então o cara já previu algo que as pessoas já estariam pensando, né? Que na época a Apple não entregaria só um computador, ela entregaria a experiência que o computador presta para ela, no computador propicia que ela adquira, certo? E é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A maioria dos aplicativos que a gente usa no nosso cotidiano, né? Agora, principalmente com a pandemia, a gente tem usado cada vez mais aplicativos para funções, né? Para hábitos mais simples que às vezes a gente não usava. Isso tem se tornado cada vez mais evidente, certo? Então, identificar os perfis, entender as prioridades das pessoas, entender o ambiente que as pessoas convivem, né? Entender o contexto que as pessoas configuram, uma reunião de fatores, entender os próprios fenômenos que as pessoas elas não é que elas geram, que elas transpõem, né? A pessoa ela desenvolve aquele tipo de fenômeno, seja engajamento, seja autonomia, certo? Qualquer outro tipo de fenômeno. E os aplicativos eles podem ou não, certo, auxiliar nesse método aí para que a gente tenha um bom resultado. Então, mais ou menos nessa linha de pensamento aí que eu trouxe essa palestra, certo? Eu percebi nesses 3 dias de evento que tem vários temas muito interessantes, né? E temas bem variados. E alguns temas são mais clássicos, né? Como as linguagens de programação, que eu tenho visto aí. Até dei uma entrada agora antes de começar esse meu mini curso, que é o que o pessoal mais tem procurado, mas faz parte, tá certo? Então, vocês têm que entender, né? Vocês têm que buscar sempre se diferenciar em relação às tendências de mercado, certo? E na minha visão, eu acho que como vocês querem trabalhar com desenvolvimento de software, vocês querem algum dia chegar aí num cargo de gestão, né? Algum cargo de inovação, certo? Eu acho que o começo é tentar entender essa mudança de paradigma que a gente já vem falando, tá joia? Então, tô vendo que o Rodolfo tá entrando aí. Então, sejam bem-vindos aí a mais esse mini curso, tá certo? É com grande alegria que eu encerro o mini curso na sexta-feira de hoje. E na partir das feiras, alguns de vocês vão ser meus alunos, né? E a partir de segunda-feira que a gente possa tocar aí mais um semestre, certo? De uma maneira maestral, de uma maneira bem dinâmica, certo? A gente tem trazido aí muita coisa nova para vocês, a gente tem se reciclado, certo? Tem se reinventado no dia a dia, para que a gente possa entregar para vocês um ensino de melhor qualidade. Em relação ao mini curso, deixa eu só passar aqui. Cadê? Então, antes da gente iniciar a palestra, certo? Eu sempre essa pergunta para quem está assistindo, quando a gente vai discutir sobre usabilidade, né? Sobre experiência do usuário, né? Na opinião de vocês aí, vocês podem até digitar no chat. Quem quiser botar aí uma palavra, quem quiser botar uma frase no chat, quem quiser até abrir o microfone para falar, fica à vontade, né? O que é que vocês entendem por usabilidade? Quando vocês escutam essa palavra, quando vocês visualizam, qualquer termo relacionado à usabilidade, o que é que vocês entendem que é usabilidade? O que vocês poderiam digitar no chat aí? Basta digitar uma palavra. Anderson, Felipe, Henrique, Matheus, Larissa também, se quiser participar, fica à vontade, certo? Rodolfo. O que é que vocês acham que significa usabilidade? Se vocês pudessem resumir a palavra usabilidade em uma palavra. Aliás, o termo usabilidade é uma palavra, né? Alguém digitou aqui. Henrique botou facilidade, né? Facilidade ela é interessante, né, Henrique? Facilidade, acredito que sim, certo? Se adequa à usabilidade. Mais alguém aí, fora Henrique, quer falar alguma coisa? Anderson, Felipe, Matheus de Sena. Matheus de Sena é o Matheus que foi da minha equipe, né? Se eu não me engano, acho que tem 2 Matheus de Sena no curso. Então é tu mesmo, cara. Facilidade da navegação, né? Então,
Facilidade novamente, navegação. Né? Joia. Então vamos usar as duas palavras aí, né? A forma de usar algo, Anderson Button. Forma, facilidade, navegação, certo? Então vocês remeteram aí três palavras que são muito similares, são muito parecidas a percurso, né? De usuário. Mais alguém aí quer falar? Rodolfo. Praticidade. Larissa botou aqui, joia. Praticidade é algo que é objetivo, né, Larissa? Você consegue fazer aquilo que se propõe, né? Eu entendo que você quis dizer dessa forma, né? Mais alguém? Não? Então, usabilidade, certo? É isso aqui, ó. Isso aí é usabilidade. Qual a sensação que vocês têm quando vocês olham para essa figura aí? Hein? Qual o sentimento que vocês despertam quando vocês olham para isso aí? Quem é que dá uma sensação assim de incômodo, porque é muito botão, muita cor, um espaço fechado? Quem aí dá uma sensação aí sei lá, de alegria, de satisfação, porque percebe que é algo completo, complexo, que faz muita coisa. Então, usabilidade é isso aí. Já eu vou falar daqui a pouco o conceito, mas deixei vocês com essa imagem para que vocês tenham uma visão geral. Acho que todo mundo está vendo, né? A imagem. Eu estou vendo aqui no Blackboard, está aparecendo na sala. Usabilidade também é isso aqui, ó. Alguém sabe que carro é esse aí? Alguém já andou nesse carrinho aí? Ou não? Quem sabe que carro é esse aí? Só tem de novo esse som aí, né? Esse toca CD aí. Mas esse carrinho aí é mais antigo do que todo mundo que está nessa sala aqui. A joia? Usabilidade também é isso aqui, ó. Quem já andou numa dessas aí, hein? Ver todo mundo já viu, logicamente, né? Não é possível. Mas alguém de vocês já andou nisso aí? Tu tem essa daí, Anderson? Essa bicha aí, quando folga os freios, hein, cara? Se o cara não ficar regulando os freios dela, o cara tá lascado, né? Eu já tive uma bichinha dessa quando eu era adolescente também. Vocês acreditam que quando eu era adolescente, eu tive bicicleta de marcha, né? Como eu morei na minha época, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Tenho aí meus 3.3 aí de idade, certo? E na minha época, diferente de hoje, a galera que era os adolescentes não queriam um smartphone, né? Porque não existia. A gente queria bicicleta de marcha para poder empinar, andar, né? A gente chama no interior da cavalo de pau, né? Aí eu tive bicicleta de marcha, certo? Isso. Aí deixa eu só dizer o que o Rodolfo tá falando aqui para concluir, né? Aí Rodolfo botou, também inclui navegação que englobe a todos, como deficiências visuais, com os mecanismos de identificação. Usabilidade, corretíssimo, Rodolfo. Inclusive a gente vai falar sobre isso mais pro final da palestra. E na época da bicicleta de marcha, de 18 marchas, né? Era 18 e 21 marchas, ainda são, na verdade, né? E meus amigos todos tinham bicicleta de marcha, eu também tive. E eu ficava curioso quando eu via a galera passar nessas bicicletas, que essa é a barra circular na Monarch, né? Mas existem várias marcas aí. Na época eu não tinha dinheiro, era adolescente, né? Tinha uns, sei lá, 15, 16 anos. E pedi a meu pai, digo, ó, oh, pai, a gente sempre trocava bike, cada um ano, 2 anos, né? 2 anos e meio. Era meio como se fosse uma moto hoje para esses meninos, né? Aí eu dizia, ó, não quero mais essa de 18 marchas, eu quero a barra circular. Quero essa daí. Aí meu pai ficou sem entender, como é que tu quer a barra circular? Se tu não tem mercadinho, tu não tem padaria. Aí por que eu quis uma barra circular? Para ter a experiência, a noção diferente do que era uma bicicleta de 18 marchas. Eu não sei se Anderson, né, que disse que tem uma dessa, se tu usa ela antes para trabalhar, né? Ou se tu tem ela porque tu também teve essa mesma expectativa aí de tentar ter uma dessa para poder ter uma noção do que é uma bicicleta, né? Mas ela também é usabilidade, né? Então vocês já estão mais ou menos deduzindo aí onde eu quero chegar nesse ponto, né? Ah, entendi. Isso aí também é usabilidade, ó. Quem é que fica agoniado aí, incomodado com essa imagem aí? Qual a sensação que vocês têm quando vocês olham para essa imagem aí, hein? E aí? Qual a sensação que vocês têm aí?
Viu tanto de barrinha aí, causa, exatamente, né? Perdido, né? Mas para algumas pessoas nem é, viu? Nem é caos, não. Tem gente que gosta, né? Essa imagem ela é real, certo? Isso aí não foi inventado. Eu achei na internet. Então tem pessoas aí, se a gente for analisar essa imagem, eu também estou olhando para a imagem. Tem muita coisa, só buscadores aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 barrinhas aí de busca. Fora o MSN, né, que está aberto lá embaixo, que a gente também pode buscar. Então, se vocês analisaram essas imagens que eu falei, com certeza vocês tiveram aí algumas sensações, algumas percepções, né? Naquela primeira que foi uma cabine do avião, algumas pessoas têm uma sensação legal, uma sensação de segurança, de completude, né? Você, pô, tem acesso a tudo isso aqui. Então dá uma sensação, sei lá, de poder. A do Fusquinha, que é aquela que a gente passou ainda agora, às vezes o cara dá uma sensação de vazio, né? Você pensa que não tem nada aqui, tipo assim, eu poderia fazer mais coisas que outros veículos fazem, né? A da bicicleta às vezes dá uma sensação diferente, ou remete a alguma lembrança, né? Não sei se Anderson já falou aí que a bicicleta para ele ganhou do pai dele, então já deve remeter para você, Anderson, uma lembrança do seu pai, entendeu? Então sempre que você vê uma barra circular, você vai estar associando aquela bicicleta, né, ao seu pai, alguma lembrança que você teve com seu pai. Enfim, e essa última, que é a da quantidade de barrinhas, né, a quantidade de tranqueira, né, vamos chamar assim, a Larissa botou aí que remete ao caos. Por quê? Porque para a Larissa ou para outras pessoas, uma interface mais clean, mais limpa, né, mais objetiva, ela remete à disposição, certo? Ou então à poluição visual. Mas como eu falei, então é muito dependente de cada pessoa, certo? Então, a usabilidade, né, eu não sei se meus GIFs vão pegar aqui, certo? É algo humano. Então, uma primeira característica importante para vocês entenderem é que quando a gente vai entregar o software, quem vão usar vão ser as pessoas. Não é o gato, não é o cachorro, não é o papagaio, certo? Então, as pessoas, elas têm essas sensações, ou elas têm essas percepções que vocês acabaram de digitar no chat. Então, a minha pergunta é, será que o aplicativo que eu vou criar, eu estou lançando, é, será que eu mesmo usaria aquele aplicativo, né? Às vezes a gente vai criar um produto de software, né? Natural, todo mundo passa por isso. E às vezes a gente implementa algo, cria algo, pensa em algo que, quando está desenvolvendo, na nossa cabeça aquilo ali é o melhor que tem. Pô, estou criando aqui algo totalmente diferencial, né? Totalmente, desculpa até a palavra, mas totalmente fodástico, né? Muito foda o que eu estou criando. Mas às vezes você para olhar e faz, pô, será que eu usaria o que eu mesmo estou fazendo? Então, uma primeira reflexão que eu deixo para que vocês possam fazer, é essa questão aí. Será que eu tô criando algo que eu mesmo faria? Por quê? Porque as pessoas elas têm essa percepção, essas percepções que a gente acabou de fazer, certo? E os humanos são racionais, certo? Não tá pegando aí meu gif do cachorrinho, né? Era para estar pegando aí o gif do cachorrinho, certo? Mas enfim. Os humanos, eles são racionais, tá certo? Implica dizer que os humanos, eles pensam. Os humanos, eles constroem estruturas de pensamento. Os humanos deduzem. A gente acha, às vezes, sem ser a realidade. Às vezes você está baixando um app, você está num local, você está só em olhar para uma pessoa, você já deduz algo que às vezes não é a realidade. Então o software ele também dá esse tipo de impressão, certo? O ser humano ele está muito relacionado a lembranças. Se eu falar uma palavra aqui, todo mundo vai catar na memória aí uma primeira lembrança. Por exemplo, peço que vocês digitem no chat. Quando eu falo a palavra, sei lá, pastel. Qual a primeira lembrança que vocês têm de pastel? Quem poderia digitar no chat aí? Eu vou digitar a minha aqui, certo? Minha primeira lembrança que vem quando eu falo de pastel é essa palavra aí, quando eu lanchava na universidade. Qual a primeira lembrança que vocês têm quando eu falo de pastel? Caldo de cana, namorada, quem mais aí? Quando o vizinho vendia, exato, talvez que ele já associou, certo? Uma lembrança aqui
A real, né? Mais alguém aí? Ou não? Deixa eu tentar passar aqui. Rapaz, o GIF pega. O slide não pega no Blackboard. Engraçado, né? Então, certo, nós somos humanos, nós temos essa palavra que é. Deixa eu só mudar de tela aqui para ver se roda o GIF. Vocês estão visualizando o GIF agora? Ele funcionando? Agora tá assim, né? Quando eu migro de tela, ele para, não é isso? Eu vou deixar na tela do PowerPoint, certo? Vocês estão me vendo normalmente. Então, os humanos, eles pensam, eles têm essa capacidade de aprender. O que é aprender no sentido de, não de prisão, mas no sentido de apreensibilidade. Eles conseguem fixar a atenção deles, certo? Em características do software que a gente vai entregar para ele. Então, às vezes, uma cor, às vezes, um formato de escrita, certo? Às vezes, qualquer outra característica para o ser humano, ou ela pode incomodar, ele pode deixar aquele ser humano confortável. Às vezes, só a cor do que você caracteriza na tela, ou às vezes, só a cor que você configura na tela do teu aplicativo, ele pode incomodar o ser humano, ele pode deixar o ser humano, enfim, com sensações que não seriam interessantes a gente entregar para ele. Então, nós que somos seres humanos, a gente também tem a questão da percepção, certo? Que é algo que tem que estar claro para o usuário, tem que estar claro para a pessoa quando ela vê aquilo ali, a pessoa não pode ter dificuldade. Alguns de vocês aí botaram facilidade de uso, né? Então, o mais cotidiano possível, o mais simples possível, certo? O mais prático possível, até repito o que eu falei no começo do minicurso. Eu assisti o filme de Steve Jobs ontem, né? E ele também falou sobre isso. Ele fez, olha, não adianta a gente entregar algo que vai ser totalmente diferente. O simples é o que as pessoas querem. As pessoas querem não ter preocupação. As pessoas não querem ter esforço, certo? A palavra é essa. E a simplicidade, ela não gera esforço. Então, a simplicidade faz as pessoas felizes. E a simplicidade, ela também tem que ser entregue quando a gente desenvolve software. Então, isso se chama legibilidade, né? Acho que vocês estão vendo aí a imagem. Então, observe que a gente consegue ver várias coisas nessas imagens aí, né? Tem algumas pessoas que estão vendo um casal de idosos, né? Quem viu o casal de idosos aí já percebeu primeiro. Tem algumas pessoas que estão vendo aí. São dois, acredito, são dois sombreiros aí, né? São duas pessoas, um tocando violão e outra pessoa do lado, certo? Assistindo essa outra pessoa tocando violão. E algumas pessoas estão vendo uma orelha, né? No idoso, e outras pessoas já estão vendo ali uma pessoa saindo de uma porta. Então, observe assim que quando fica assim ambíguo, certo? Isso é ruim. Não é legal para que a gente possa ter essa visão. As pessoas, elas também, elas aprendem, certo? Quem é que lembra dessa cena aí do Chaves aí? Acho que todo mundo aqui já assistiu Chaves, né? Então, observem lá que naquela cena do Chaves, o professor Girafales, ele estava tentando ensinar para a turma, né? Eu não lembro exatamente qual é o tema do seriado. Quem puder aí lembrar aí no chat, pode ajudar a gente. Mas eu imagino que ele estava ensinando sobre coisas perigosas, né? Não era exatamente sobre perigo, eram coisas perigosas. Eu acho que era veneno, né? Choque, esse tipo de coisa. E seu Madruga estava fugindo de Dona Florinda. Aí seu Madruga ficou assistindo lá e Dona Florinda, ele entrou na sala e foi falar com o professor Girafales. O professor Girafales saiu e seu Madruga tomou a frente da sala. E essa cena aí ficou uma cena antológica, né, pro seriado, porque seu Madruga ele conseguiu prender a atenção dos alunos, que no caso era Chaves, Chiquinha, Kiko e os demais, utilizando ali, certo? Mecanismos de interação. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Mecanismo de interação, certo? Que foi ali uma simples didática, certo? Não tive nada ali de diferente. Ele apenas falou e apresentou e representou como é que seria, digamos, uma situação real, né? Para aquele determinado assunto que ele estaria explicando. Então, vejam que no seriado, até nós, que a gente presta atenção na encenação dele, até nós, até que as pessoas que não sabem, aprenderam, né, com a apresentação da cena, algo que é teoricamente simples. Então, os aplicativos, eles também têm que ensinar as pessoas a aprenderem, as pessoas têm que aprenderem a usar aplicativos de maneira simples, certo? Não adianta, eu tenho percebido isso ultimamente nos apps que eu tenho visto, não sei se vocês também perceberam.
mais o botão de logoff. Eu quero sair, por exemplo, do aplicativo do Gmail. Eu quero sair do Instagram. Não é fácil você fazer logoff no Instagram ou no Gmail. Quem já tentou aí fazer o logoff sabe o que eu estou falando, né? Não fica naquele drop-down ali que você clica e lá embaixo você bota logoff. Ele fica dentro de configurações. Então, na mente da gente é um padrão que está fora do cotidiano, né? E você tem que ter acesso rápido para sair, aquilo ali vai estar interagindo. Então, as pessoas também aprendem, e o grau de aprendizado das pessoas, teve um de vocês até falou, ele varia, certo? De acordo com o tipo de pessoa, porque o aplicativo ele não é feito para todo mundo. Cada pessoa ela tem seu padrão de aprendizagem entre padrão de visão, padrão de interação entre outras características, né? E os humanos, eles também sentem ou precisam ter a sensação de conforto. Então, teve um de vocês, deixa eu até voltar o slide aqui, já que está na figura, né? Teve alguém aqui que botou praticidade, foi Larissa, né? Então, praticidade é uma cena que não remete a essa que vocês estão vendo aí agora. Quem já andou de busão aí, quem pega busão para ir trabalhar, quem pega busão para ir para a faculdade, sabe o que está falando, né? Quando eu fazia faculdade, não tinha carro. E eu pegava o busão para ir para casa, meu irmão, quando chovia, e dava aquela chuvinha em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que do nada chove, né? E tá lá chovendo e é um calor desgraçado e fica abafado. E o povo que anda de ônibus parece que tem medo, parece que é feito de açúcar. Não pode levar um pino no braço, aí todo mundo fecha a janela, fica aquele ônibus parecido uma panela de pressão, né? Fica todo abafado e todo mundo em fim de dia. Todo mundo suado, todo mundo, assim, aquele cheiro peculiar dentro do ônibus, né? E aquela bomba de pressão de gás lacrimogêneo dentro do ônibus. Então, é uma sensação de muito desconforto, né? Então, existem aplicativos, eu tenho até percebido ultimamente que muitos de vocês, eu não gosto, certo? Tem muita gente que pergunta por quê, mas é uma opinião minha, é um gosto meu. Tem muita gente que tem usado aí modo escuro, né? No celular. Quem de vocês usa modo escuro aí no celular, usa modo escuro no computador? Esses smartphones atuais, né? Esses sistemas operacionais atuais, você deixa a tela escura, né? Deixa a tela, até os aplicativos atuais, você deixa a tela escura. Pois acredite-se quem quiser, eu não gosto. Eu já prefiro uma tela mais clássica. Então, a tela do meu. É porque eu estou sem o celular aqui, meu celular está carregando ali. Mas meu smartphone é a tela normal. Meu sistema operacional que eu estou usando agora no meu computador, só no PC, né, Rodolfo? Também é normal, certo? Eu gosto do clássico porque me remete, estou dizendo eu, né? Uma sensação de originalidade. Então, eu gosto de coisas originais. Estou dizendo eu, Hugo, né? Eu me sinto desconfortável com coisas que não sejam originais. Porque já é meu perfil de uso. Tem pessoas que já, sei lá, eu baixei agora o Windows 10, um exemplo. Enfeito todo, bota parede, faço toda uma configuração, deixo ele com o meu perfil. Tem pessoas que gostam de customização. Eu já não gosto de customização, já gosto de coisas que são originais, né? Então, os aplicativos também têm que entregar essa percepção de que não é que você vai entregar um app que o usuário vai mudar a cor, botão, tamanho, forma, não. Mas que você tente atender aí um grande nicho, assim, certo? De opções de perfis. Então, vamos aqui dar um exemplo. Os idosos já gostam de fontes maiores, porque alguns idosos têm problema de visão. Então, dá a opção lá, ter, sei lá, um exemplo, né? Se teu app ele tem botões, os botões aumentaram ou diminuíram de tamanho. Vocês estão entendendo? Ou cores, das cores serem cores mais fortes ou cores mais quentes e frias, na verdade, não é forte e fraca, quente e fria. Por quê? Porque justamente o conforto das pessoas ela varia bastante. Então, não tem como a gente atender todo mundo para isso aí. Outra característica dos humanos, acho que agora meu GIF está pegando aí, né? Todo mundo vê aí o GIF funcionando. Acredito que sim, né? Eu tenho que estar no PowerPoint. Se eu voltar para o Blackboard, ele para. Pronto, beleza. Eu vou ficar no PowerPoint. As pessoas também interagem, certo? A interação ela tem sido algo muito, como é que eu vou falar assim, muito transformador para os aplicativos, né? Então, tem alguns smartphones que você liga a lanterna fazendo assim, né? Tem alguns smartphones também que, se você faz assim para a esquerda, né? No caso, vocês estão vendo à direita, mas aqui eu estou fazendo para a esquerda. Se você faz assim para a esquerda, ele retrocede a música. Se você faz assim para a direita, ele adianta a música. Não sei quem tem esse telefone que faz isso. Tem alguns smartphones que você fizer assim, ele liga a lanterna. Se você fizer assim, ele desliga a lanterna.
alguns smartphones que você não simplesmente não bota mais na biometria. Você olha para a câmera e ele reconhece sua retina e a partir da sua retina ele te autentica, né, para que você tenha acesso aos aplicativos e às informações do telefone. Enfim, os smartphones eles vibram, cada teor de vibração representa um tipo de reação que o software ele dá para que você entenda o que é que está acontecendo, tá certo? Então, observem aí, eu acho que a interação, eu preciso bater nessa tecla, porque vocês estão em começo de curso, a maioria de vocês, a gente tem mudado bastante. A minha pergunta é, como é que a gente atribui diferentes tipos de interação para o usuário? Vocês estão entendendo? Aquela velha interação do usuário só botar o dedo na tela para acessar a partir do touchscreen, ela é fundamental, mas existem outros mecanismos, né, de interação que as pessoas também esperam, certo? Não possa ser que você entregue para o cara um app que o app promete algo que o usuário imagina que ele vai conseguir fazer, não só botando o dedo na tela do celular. Ele tem movimentos, pô, o cara fez um aplicativo, sei lá, de corrida, e eu só consigo manipular botando o dedo, sei lá, na tela do celular. No aplicativo de corrida, eu imagino que ele, pela quantidade de passos que eu dei, certo? Ou pela velocidade que eu estou desenvolvendo, ele poderia vibrar no meu braço para dizer que eu, sei lá, a cada 5 minutos, a gente chama de trote de corrida, né? Eu estou caminhando, de 5 em 5 minutos dou um trote. Então ele deveria estar monitorando e quando ele desse 4 vibradinhas no meu braço, né? Tem gente que corre com o celular aqui do lado. Quando ele desse 4 vibradinhas no meu braço, eu sei que era para eu correr. Para o usuário não estar pegando o celular e estar olhando o time, né? O usuário não está fazendo assim com o braço, olhando o time. Então a interação que o app tem que ter para o usuário. Então eles já entregam a sensação do usuário de assistência. Pô, eu me sinto assistido pelo aplicativo, porque o aplicativo ele está me auxiliando a fazer algo que é cotidiano para mim, tá certo? É algo que eu preciso ter para mim. E um outro fator aí que é importante a gente discutir é que os humanos eles se comunicam, né? Então as pessoas hoje em dia elas têm diferentes tipos de comunicação. Eu achei esse GIF aí sensacional. Todo mundo já viu esse GIF aí, né? Todo mundo sabe que animalzinho é esse aí, né? Então, às vezes o professor tá dando aula, às vezes o professor tá no mini curso, na palestra, que eu tô agora. E a galera fica desse jeito. Quem aí nunca ficou cochilando em sala de aula aí, né? Tá o professor lá falando e fica o cara com sono, às vezes fica o cara cochilando, principalmente agora de quase 9 da manhã, né? Então, os apps, eles também precisam se comunicar com as pessoas, né? Aquelas mensagens chatas que a gente recebe, tem aplicativos que eu tenho aqui no celular de compras pela internet. Cara, eu não aguentei. Tem aplicativos que eu simplesmente nem silenciei. Eu simplesmente desinstalei. Porque imagina um aplicativo que manda 6, 7, 8 mensagens por dia para o cliente oferecendo as coisas se você não quer comprar. Então, tem pessoas que se sentem invadidas, né? Eu acho que é muita invasão de privacidade. Então, a pergunta é, como é que eu me comunico com o usuário sem torná-lo, né? Se eu tentar ser chato para o usuário, certo? O usuário não pensar que eu sou um cara chato que fica ali, ou o usuário simplesmente me ignorar. Do jeito que esse suricato ele pode fazer aí. Às vezes eu estou falando, o suricato não tá nem aí. O pop tá com sono, certo? E ele passa sensações que às vezes as pessoas também passam com os aplicativos. Então os humanos precisam também colaborar, certo? Que é outra coisa que também tem evoluído muito ao longo dos últimos anos, né? Esse é outro elemento que eu estou falando, se a gente ir para a parte prática, mais no seu dia a dia. Então, os softwares, os apps também deixaram de ser individuais, eles estão sendo colaborativos. Cada vez mais essas experiências que eu estou falando aqui, de interação, de colaboração, de facilitar o aprendizado, tem sido englobando grupos de pessoas, né? Então, as empresas têm transferido situações que são do dia a dia para dentro dos aplicativos e isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Eu sempre peço comida por aplicativo. Não é nem pela praticidade, é pelo preço mesmo. Eu consigo, às vezes, sei lá, vou dizer os aplicativos, né? O iFood, o Uber Eats, o James, certo? Deu branco agora, o Rappi. E às vezes eu consigo comprar sei lá, uma quentinha, um hambúrguer, uma pizza, muito mais barato que na loja. E às vezes antes de pedir, né, apesar do preço, eu vou lá e vejo os comentários das pessoas. Quando eu vejo que a galera elogia, eu estou já mais confiante em fazer o pedido. Quando eu vejo que a galera detona, nem faço. Acho que vocês também
já deve ter passado por uma situação que nem essa. Então, tua experiência ela pode ser melhor porque você já tem uma premissa de outras pessoas. Então, isso também já se torna experiência para os seres humanos, né? Então, como é que a gente projeta toda esta, não vou nem falar usabilidade mais, né? Que é praticidade de uso, que é facilidade de uso, né? Que é conforto, como alguns de vocês disseram. Mas como é que eu projeto a experiência para o software? Certo? Como é que eu projeto um aplicativo que, além de me entregar esses elementos que vocês falaram no chat, que a gente discutiu no começo da palestra, ele entregue para o usuário valor, certo? Vê que legal. Estou pegando um gancho aí no que Jobs falou no filme dele, né? Que Ashton Kutcher falou que Jobs falou. Eu não vou entregar mais para o cara só o aplicativo. Eu vou entregar para o cara o resultado que o aplicativo entrega para ele, a sensação, o valor, a facilidade que o aplicativo entrega para ele, certo? Um conjunto de valores que o aplicativo entrega para eles. Então, a engenharia da usabilidade, né, que é o tema principal do nosso mini curso, ela prega alguns aspectos. Primeiro é você conhecer o perfil do teu cliente. Teve até alguém de vocês aí que falou se a gente for desenvolver para um idoso. Exatamente. Imagina aí 3 perfis. Imagina aí você ter um perfil de um deficiente visual. Pô, professor, eu vou entregar um aplicativo para um deficiente visual? Claro. Os bancos, eles têm caixa eletrônico para os deficientes visuais. Quem nunca viu, quem nunca foi ao banco e viu lá um caixa eletrônico, né? E tem um buraquinho lá que você pluga o fone de ouvido e toda a interface tátil, né? Do caso de alto relevo do caixa eletrônico, ela tem código em braille, né? No próprio campus da Unip, né? Enfim, entre outros órgãos, a gente também tem no chão, né? Aqueles filamentos que são placas, né? Como se fosse uma espécie de plástico, uma borracha. Aquela borracha, ela se comunica também com o usuário. Então, nós temos que entender o perfil, as informações, certo? E as diferentes estratégias de interação que cada perfil do usuário desse tem. Mesma coisa, por exemplo, uma criança. A criança de 4, 5 anos, ela tem tá em formação ainda, ela não tem a total consciência do que ela está fazendo. Então a gente também tem que ter uma noção geral de quais seriam as características que a gente entrega, né? Da mesma forma um idoso. Certo? Então a primeira característica que a usabilidade ela prega é você investir em pesquisa, você investir em informação, você investir em mecanismos que possibilitem você ter com mais fidelidade possível estratégias relacionadas ao seu cliente, certo? Não só de features, mas em si do próprio cliente. Outra característica que a usabilidade ela prega é a questão do comportamento. Então, eu conheço o meu cliente, mas dentro daquele perfil eu posso ter diferentes tipos de comportamentos. Então, existem crianças aí, por exemplo, né, que a gente pegar uma criança que tem 5, 6 anos, mas existem crianças de 5, 6 anos que têm comportamentos totalmente diferentes. Aquele garotinho que ele é mais assim danado, certo? Ele corre, brinca. Tem aquele garotinho que já é mais tímido, certo? Então, observe que além do perfil a gente tem que entender como é que o comportamento ele possibilita esse tipo de criação, esse tipo de entendimento, né? E como é que a gente faz isso? Tem alguns elementos aí, tem algumas tecnologias que auxiliam isso, como os mapas mentais. Acredito que você já ouviu falar de mapas mentais, né? Quem não, anota aí para depois pesquisar tal. Mapas conceituais, ontologia, certo? Que vem da inteligência artificial, semântica. Além do grande volume de informação, que é você analisar todo o histórico, né, de interações, todo o histórico de uso que as pessoas fazem dos apps. E, por fim, você entregar novos valores para aquele usuário. Novos valores para eles seriam novas situações. Imagine aí você está jogando um game, né? E você chega numa fase que você não sabe mais para onde você vai. Então, cada pessoa, cada cliente, ela tem mais e mais expectativa. Certo? Então, quando o usuário ele chega no platô ali de expectativa, que ela nem aumenta nem baixa, certo? A gente tem de gerar o efeito contrário. Minha expectativa, ao invés de eu procurar para ela conseguir aumentar, ela vai começar a diminuir. Pô, o aplicativo só faz isso. Quem nunca se perguntou isso aí, né? Principalmente nossos pais. Às vezes, minha mãe e meu pai, eles gostam de mexer em redes sociais, certo? A gente tem uma certa idade, mas eles gostam de mexer em redes sociais. E às vezes eu vou instalar um aplicativo, às vezes manhã pede para instalar um aplicativo, sei lá, para consultar um saldo de um cartão, às vezes para pegar um Uber. E minha mãe faz, oxe, meu aplicativo só faz isso. Então a expectativa às vezes que a gente cria, ou alguém
com um determinado perfil ele cria, e às vezes a gente acha que é o trivial, mas às vezes as pessoas pensam que não. Certo? Tem outra característica que a usabilidade ela também emprega, com auxílio de outras tecnologias. Como, por exemplo, recomendação de conteúdo, né? Você abre lá o Netflix, você abre um Amazon e você está procurando um filme, às vezes pela análise que a plataforma ela faz do teu perfil, ela vai te entregar um filme que é parecido àquele filme que você é. Realmente eu gosto desse. Então, você já gera um sentimento pelo aplicativo diferente se o aplicativo ele simplesmente deixasse para lá. Ele fizesse com que você só consumisse, e ele não te entregasse aí nenhum retorno prático acerca disso aí. Então, como é que isso é possível para que a gente possa fazer, né? Então, vou pegar o gancho do que vocês falarem nesses exemplos que eu também falei, né? Imagina aí a gente desenvolver um software para esse tipo de cliente, que é o deficiente visual, né? Como a gente acabou de falar. Existem aplicativos para deficientes visuais. Professor, mas eu não tenho a menor ideia como é que eu crio um aplicativo para um deficiente visual. Então, é por isso que é importante a gente refletir acerca desses aspectos. Imagine nós desenvolvermos aí um aplicativo para uma criança, como eu também tinha acabado de falar. Certo? Crianças têm faixas etárias aí com diferentes tipos de comportamentos e dependendo do aplicativo, vocês vão ter que ir para a psicologia infantil para tentar entender as características daquela criança ou ter um especialista na equipe de desenvolvimento, que é mais fácil. Poxa, então eu vou ter que botar um especialista, um pedagogo, ou um profissional que cuide de crianças, com certeza. Às vezes a gente não vai deduzir o que a criança ela pode querer ou pode gostar, certo? E o terceiro exemplo que eu também tinha falado, imagine você desenvolver um aplicativo para esse grupinho aí, né? A gente pensa que o idoso ele é uma pessoa fácil de aceitar, mas não, pelo contrário, certo? Ah, você vai entregar um aplicativo para o idoso ele simplesmente vai fazer o que o aplicativo está pedindo, não faz, certo? O idoso ele tem uma experiência de vida tão grande que ele tá mais se lixando, certo? Para aquele aplicativo que ele faça, ele quer fazer do jeito dele. Então, já é um perfil diferente da criança, que a criança ela está em formação. Então, você vai setando e a criança ela vai aceitando no sentido de entender e delimitar como é que precisa ser feito. O idoso não. Por ele já ter uma experiência de vida muito larga, ele já passou por muita coisa na vida, então ele simplesmente não aceita ou simplesmente deixa para lá. Não quero usar isso não. Não tem para quê. Eu já passei até agora sem usar, então não preciso usar mais. Então são perspectivas diferentes, com características diferentes, comportamentos diferentes, que a gente precisa ter noção, né? Então é preciso aí é, a gente entender algumas coisas, como por exemplo, ter a ajuda de um cliente participante. Algumas metodologias ágeis, elas pregam isso, né? Que você bota o cliente dentro da equipe, é importante. Ter a ajuda de especialista na área, que foi o que eu tinha acabado de falar, certo? Então, quando são públicos muito específicos, a equipe de desenvolvimento ela vai ter que ter alguém que entenda do perfil daquele cliente, não tem para onde correr. Quando é um app assim de prateleira, que todo mundo pode usar, beleza, a gente, mesmo assim, a gente estuda né, o perfil daquele cliente, que é o persona, e criar algo genérico, mas quando é alguém muito específico, a gente vai ter que fazer esse pequeno estudo. E por fim, entregar valor ao seu cliente. Tá certo? Então, eu vou pedir que todos vocês aí peguem um lápis e um papel. Eu recomendo vocês fazerem essa dinâmica, certo? Pode ser que alguns de vocês não queiram, não vou fazer não. Eu acho que não vale a pena, acho que é chato, mas eu recomendo muito vocês fazerem. Acho que tá todo mundo em casa aí, tá? Então, se tá todo mundo em casa aí, peguem um lápis e um papel rapidinho aí, rapidinho mesmo aí. Tá joia? Eu vou dar um minuto para vocês pegarem o lápis e papel para poder explicar a prática. Que é o tempo que eu pego um café aqui, que minha xícara já tá seca. Tá joia? Um minutinho aí.
E aí, todo mundo já pegou o lápis e papel? Vamos lá, então, para a nossa prática. Como é que vai funcionar essa prática, certo? Deixa eu ver quem gente chamando aqui no chat. Joia, show de bola. Cada um de vocês vai ter aí 5 minutos. Não precisa fazer algo robusto. Ah, não vai dar tempo. Dá sim. Tem que ser prático, certo? Vocês vão pegar a folha, uma folha de ofício aí, uma folha de caderno, tá joia? Deita o caderno na horizontal, deixa a folha na horizontal, para que ela fique com o formato desse canvas que vocês estão vendo aí, certo? O que é isso aí? Isso aí é um User Experience Canvas. O que é que significa esse canvas? Ele é como se fosse uma espécie de. Ele é uma espécie de documento, vou chamar de documento, né? Ele é uma espécie assim de plano, certo? De entendimento das características do cliente, no caso, cliente enquanto pessoa que vai usar o aplicativo, usuário, que é aquela pessoa, as características daquele usuário, certo? O que a gente precisa criar para aquele cliente, no caso, artefatos, ideias, né? Para uma determinada solução, certo? Que a gente vai criar. Quais os objetivos do cliente? Então, objetivos do cliente, quando a gente fala, é a feature, certo? É o requisito, a funcionalidade. O objetivo do usuário, vou dar exemplos. O que é que o usuário espera daquela funcionalidade por fim os recursos? Por exemplo, vamos supor que tu vai fazer um app aí de aluguel de carros. Aluguel de carro não, tu vai fazer um app de pedido de comida, um exemplo. Se eu disser aluguel do carro, do quase a resposta aqui, né? Então você vai fazer um app de pedido de comida. Então o cliente vai ser quem? O cliente vai ser aquela pessoa, certo? Que gostaria de usar o cartão de crédito para pagar a sua comida, um exemplo. Quais são os requerimentos para aquele cliente? O cliente ele quer usar o cartão de crédito para pagar, o cliente ele quer escolher um menu, o cliente ele quer mandar sugestões para o restaurante, né? Qual é o objetivo do cliente? Fazer um pedido, efetuar um pagamento, certo? Comparar os preços, exemplos. Ou seja, o cliente ele quer necessidades, ele quer coisas diretas, que é o que a gente chama de requisito funcional. Para o usuário é diferente. Quais são os objetivos do usuário? O usuário ele quer ter a sensação de segurança. O usuário ele quer ter a sensação de compartilhamento. Eu posso fazer o pedido para alguém, não para mim. Eu mudo o endereço lá, entrego o endereço para um amigo meu, minha mãe, meu pai, meu tio, certo? Quem quer que seja. Qual é o cenário? O cenário é a pessoa que mora no apartamento, no bairro dos bancários, que mora longe dos restaurantes, que não tem carro, mora longe da parada de ônibus, então ele tem dificuldade de sair para almoçar fora. Então é mais fácil ele fazer um aplicativo, no caso um pedido pelo aplicativo, porque a comida vem para ele, então ele, com isso aí ele tem uma sensação de segurança, ele tem uma sensação de praticidade, como vocês falaram, etc, certo? Artefatos e ideias são a discussão das ideias que você pode ter, dando nem minha joelho aqui na cadeira. E os recursos, sei lá, internet, internet banda larga, um dispositivo móvel, acesso à internet, enfim, por aí vai, tá joia? Então, peguem esse canvas aí. Eu vou dar em 5 minutos, eu vou deixar os 10 minutos, que eu acho que 5 minutos realmente é muito pouco tempo. Descrevam as características de um dos 3 clientes. No caso, quem são um dos 3 clientes? Ou deficiente visual, ou a criança, ou idoso. Então, vocês têm que montar esse canvas aí, certo? Em 10 minutos. Ou para um deficiente visual, ou para uma criança, ou para um idoso. De um aplicativo para realização de reserva de bicicleta. Então, professor, mas o deficiente visual, como é que ele vai andar de bicicleta? Aí é um problema que vocês têm que resolver, certo? Ou uma criança que vai reservar uma bicicleta, aquelas bicicletinhas que fica na orla, né? Então, a criança mesmo, ela pode fazer. Ou idoso, tá certo? Então, vocês têm 10 minutinhos aí para montar esse canvas. Não sei quem é que está assistindo aí no computador, né? Todo mundo está no notebook ou vocês estão no celular aí assistindo? Porque quem quiser, eu posso tornar moderador e pode mostrar aqui no Blackboard, certo? Quem não, vocês podem ligar a câmera de vocês e mostrar o papel assim, ó. Pronto, então se você ligar a câmera, Maria, então você aponta para o seu papel assim para visualizar o papel. A joia é tão fácil, não fiquem só olhando, não. São 9,9 e 9,19 continua. Tá joia?
Eu não vou botar música aqui, porque senão eu vou botar esse mini curso no YouTube e pode gerar copyright, certo? Qualquer dúvida, vocês perguntam. Vou fechar meu mic aqui, beleza? Minha pergunta é: quem de vocês está tendo dificuldade aí de escrever, hein? Bota um eu aí no chat aí.
Pois é, já já a gente vai comentar o porquê disso. Tá joia? Vocês ainda têm 5 minutos. Acho que Maria caiu, não foi? Ian também. 3 minutos, pessoal. Vamos lá. Correr aí, viu? Um minuto, viu? Entrando José aí, ó. José vai pegar o final da prática. E aí, José? Tu joga, cara, contigo? E aí? 10 minutos. Já se foram. Quem aí pode ligar a câmera e mostrar o papel aí, hein? Vocês podem. Lael tá entrando aí. E já terminou aí. Anderson. Terminou, Anderson? Henrique. Felipe. Matheus de Sena. Matheus, eu acredito que desenrolou, né, Matheus?
Vai, mostra aí, bicho. Liga tua câmera aí, mostra o papel aí. Liga o mic também. Dê um bom dia pra todo mundo. Se encabula não. Você no projeto você tava desenrolado semestre passado. E o microfone? Tu tá no computador ou no celular, bicho? Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe deixar moderador, certo? Aí você mostra aí, compartilha sua tela. Vai. Ao lado dos bonequinhos aí. Ai, foi. Vamos fazer o seguinte, manda pra esse e-mail aqui, ó. Tira uma foto. Manda pra esse e-mail aí, ó. Bora pra ontem, certo? Mais alguém aí quer apresentar? Quer mostrar o que tentou fazer? E aí, Larissa? Fez não? Tem nada não. Tá com câmera aí? Liga a câmera aí, mostra a folhinha pra todo mundo ver. Bora, pessoal, se animem aí. Tem nada não, tenta aí. O importante é participar. Vai, Anderson, tu também, cara. Liga a câmera aí, mostra aí, liga o mic também, pra interagir. Sei por que vocês têm tanta vergonha de falar, viu? Na sala de aula todo mundo não para o bico. Aí no Blackboard é todo mundo com medo de falar. Pronto, ó. Larissa, realmente não tem como ver, não. Ficou meio ilegível mesmo. Vocês conseguem visualizar o que ela tentou mostrar para nós, pra gente? Chegou o e-mail ainda de Matheus, não. Bora, Matheus, manda logo aí, bicho. Bora, galera. Bora mandar, que o tempo tá correndo. Ah, beleza, Rodolfo. Beleza, cara. Fique tranquilo. Mas não deixa de fazer não depois, beleza? Tira uma foto da tela e depois pratica quando tu tiver de bobeira, que eu acho que é importante pra dar uma refletida, entendeu? Sobre isso aí. Vou sim. No final, no começo tinha um QR Code, mas no final mostra novamente esse QR Code. Exato, exato, exato. Vocês podem fazer no Canva também, certo? Tem essa ferramenta aqui, ó. Tem, acho que o Dry.io. Deixa eu ver se eu acesso aqui para colar o endereço certo aqui. Essa aqui que eu vou colar o link também é muito boa para vocês tentarem, ó. Tem um Canva, tem online. Tigers.net, que é o antigo Dry.io. Ele é tipo um Paint web. É muito boa também, para vocês usarem também. Tá joia? Como o e-mail de não chegou ainda, aliás, de Matheus não chegou ainda, eu vou
Vocês me escutam agora? Deu uma pequena quedinha aqui, não foi? Foi só eu ou todo mundo caiu? Eu acho que foi todo mundo aí que caiu, né? Então foi todo mundo que caiu. Todo mundo caiu, né? E aí, o que é que vocês acharam da dinâmica? Vocês podem falar, pode abrir o microfone, tá certo? É, quem é que poderia dar uma opinião aí da dificuldade que achou e por quê? E aí, Henrique, liga o teu mic aí e fala, cara. Felipe, Larissa, fica à vontade para falar. Ninguém quer falar? Não acredito, não. Por quê? Liga aí, bicho, o microfone para falar. O que, é que você achou difícil? Se encabula, não. Ah, tá quebrado. Minha pergunta é, então, beleza, já que ninguém quer falar por mic, né, vamos falar pro chat. Por que é tão difícil a gente falar do usuário que a gente vai tentar conhecê-lo? Na opinião de vocês. Por que a gente tem dificuldade de falar das pessoas, no sentido de descrever as características delas, né? Porque a gente tem que parar para pensar, tá certo? Então, mais uma vez, né? Eu vou disponibilizar os slides. Exato, exato. Perfeitamente, Anderson. É isso mesmo, cara. As pessoas pensam diferente. Exato. Tenta entender o que elas querem, né? Com certeza é complicado. E nós pensamos do nosso jeito. Às vezes o nosso jeito não é o único. Entenderam? Então, o X Canvas, ele permite isso, que vocês expliquem, reflitam, certo? Discutam as ideias, para que no final vocês consigam ter uma percepção inicial de como é que a gente pode construir. Não é nem o software, não é nem o aplicativo, é o protótipo daquele aplicativo, né? Protótipo, quando eu falo, é o conceito da solução, tá joia? Então, a transferência aí do racional para emocional, que é o que nós tínhamos falado no começo da palestra, sobre usabilidade, né? E depois para a experiência. Vocês peço até desculpa se ficar cortando o áudio, se a gente cair novamente, tá certo? É basicamente essa noção aí. Agora que chegou o e-mail de Matheus aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo visualizar o de Matheus aqui. Ixi, de Matheus a foto ficou grande, viu, esse cara? Tá gigante aqui. Mas dá pra ter uma noção geral de Matheus aqui. Matheus fez pro público infantil, não foi, Matheus? Tô vendo aqui a foto. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa tua foto pra mostrar pra galera aqui antes de seguir. Só um minuto, pessoal. Só assim eu já mostro esse Matheus aqui. Joia, que bola. Vocês estão rindo aí, hein? Eu tentei fazer uma bike do Homem-Aranha aí em promoção e foi. Deixa eu compartilhar essa figura dela aqui pra vocês verem o que ele fez. Vamos ver o que foi que o nosso amigo Matheus fez aí. Deixa eu dar um zoom aqui, certo? Tá, isso aqui é
a última arte, pô, de Paris, pô. Ó, ele botou alguns elementos aqui bem interessantes, né? Vamos analisar aqui, deixa eu tentar. Todo mundo visualiza esse canvas aí, esse Canva de Matheus? Interessante que Matheus já fez aí o Canva dentro do protótipo, né? Observe aí que no caso aí teria filtro, cor, aro, né? Quadro, marca, avaliações, mais vendidos. Bike Homem-Aranha. R$ 700, bicho. Que bicicleta cara é essa, hein? Promoção é promoção por R$ 700. A promoção de R$ 700 é muito, muito cara, viu? Mas legal aí essa ideia, certo? Tá cara as coisas, né? É. E vê que interessante. E Matheus já teve uma visão aí de conceito do próprio produto, né? Apesar que o Canva, ele recomenda mais características do usuário, mas ficou legal. Logo, né? Mais acima, certo? E o padrão aí, né? Os filtros que ele criou, certo? Para filtragem do produto. Acho que ficou legal também, eu gostei. Suporte, né? Acho que isso deve ser o suporte de produto, né, Matheus? Que tu imagina, né? Característica de compra do usuário, né? E carrinho ali. Então, show de bola, cara. Parabéns aí. Ficou bem legal, né? Certo? E como eu tava falando, então, transferir do racional para emocional é difícil, é trabalhoso, né? Observem aí que a esquerda, vocês visualizam o meu mouse, né? Agora, a esquerda aí do. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. A esquerda aí da barrinha que tem um racional, geralmente, certo? É como a gente tinha falado no começo da palestra, né? Então, é observação e desempenho na tarefa, certo? Então, esse protótipo que o Matheus fez aí, ele é um protótipo mais ainda, muito mais racional, né? Não se tem elementos ainda, certo? De user experience, do X, né? Questionário de satisfação, então a satisfação do usuário, como a gente mede ela fica em meio termo, tá certo? Elementos de interação, como eu falei ainda agora, diferentes formas de interação já fica mais na questão emocional, não tanto na racional. E por fim, qualidade de experiência, tá certo? Então, é bem peculiar aí essa questão da transferência, né? O ciclo do X Design, né, junto com o X Canva, passa mais ou menos por algumas etapas, tá certo? E algumas mais comuns, né? Não, esse aqui não são as únicas, são as mais comuns. A primeira é quem é seu cliente, né? No caso foi a nossa primeira prática aqui no mini curso, tá certo? O que é que ele precisa de verdade? Então, cuidado, eu deixo até essa observação, principalmente quem pensar em ser desenvolvedor de vocês, né? O Matheus já desenvolve, né? O Matheus foi back-end do nosso projeto. Alguns de vocês também querem ser desenvolvedores. Então, cuidado, porque existe a diferença do que o usuário precisa para que o usuário, na verdade, ele vai fazer, tá certo? Então, não vou dizer uma guerra, né? Mas é um conflito entre requisito, né? Requisito funcional, requirement, né? Para engenharia de requisitos, e necessidade de usuário para o design, tá certo? Então, vocês têm que ter a mentalidade das duas coisas, para não ser o extremista de engenharia ou o extremista de design. How does this work with our back-end system, né? Como é que funciona no back-end do sistema, né? Então, existem também softwares, né? Acho que todo mundo aí já ouviu falar de MVP, né? Que é aquele software que você vai construindo e entregando pequenas versões para o usuário. Você vai construindo e entregando pequenas versões para o usuário, né? Acho que o próprio Matheus, né, Matheus? Você lembra que a gente trabalhou nessa perspectiva lá no projeto que a gente teve na fábrica semestre passado. Lembra que vocês desenvolviam pequenos protótipos de interface e vocês iam evoluindo em cima do protótipo. Então é mais ou menos aquela visão ali, tá entendendo? De a gente não entregar tudo de uma vez, tá entendendo? A gente ir construindo as interfaces elas irem evoluindo. Essa concepção aí que na época você trabalhou comigo na fábrica é o processo de ideação, certo? O processo de teste que vocês também fizeram, o processo de escolha, né? Então, toda sexta-feira os meninos mostravam para a cliente ela aprovava ou não, né? Eu não lembro exatamente o grau de aprovação e rejeição, né? Até porque vocês eram quem apresentavam, não era eu, mas acredito que tem algumas escolhas que eram validadas, outras não, né?
probabilidade de você entregar algo que para ela, né, no caso cliente, ou para qualquer outro cliente fosse exato, Scrum. A gente até adaptou, viu, Rodolfo? A gente usou Scrum Ban, que foi Scrum como gestão e o Kanban como features de teste. Então os meninos, na verdade, foi uma gambiarra ali, certo? É Scrum Ban com princípios de UX dentro do processo de engenharia. Porque a gente não tinha práticas de engenharia, na verdade, certo? Então eu combinei práticas de design com os meninos para que eles fizessem isso aí. Então eles rodaram exatamente esse ciclo dentro do Scrum alinhado com o Kanban, certo? E no final, o comportamento, né, esse último ponto aí, que é o Getting to Red, né? A cliente ela já tinha uma noção real do que ela faria, certo? Então a própria experiência de uso do software, né, quem construiu foi a cliente com a equipe. Então eu acho que isso torna o processo muito mais rápido. E a prática, né, para você definir a engenharia de uso, certo? Ela é muito mais eficiente em relação a isso aí. Eu deixo até esse link aí no slide para vocês baixarem mais para frente. E vocês clicando lá, vocês vão ler esse artigo aí que tem da Eurydice. Como se fosse uma espécie de um blog que tem lá na Europa. E o pessoal comenta muito nessa questão da relação entre User Interface, né, que é UI, com User Experience, tá certo? Então, hoje muitas empresas estão usando assim, certo? As mais clássicas, tradicionais, não. Mas as mais novas, né, que tem um AI de vou usar as palavras que o Felipe sempre usa. O mindset mudou, certo? A forma de pensar mudou. E o pessoal está desenvolvendo assim. Então, Matheus, aquele processo que vocês usaram, ele se baseia nesse escopo aqui, cara. E tá sempre, toda sexta-feira, mostrando a cliente, toda feira tá mostrando a cliente. E observe que é algo que eu acho interessante, que ele não é linear, né? Ele não vai daqui para cá. Ele fica indo e vindo, ó. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta várias vezes, entendeu? Então, o segredo para construir software com X é mais ou menos isso aqui, muito mistério não. Outra coisa que também é importante, também baseado no X-Canva, né, que é a questão da catalisação do processo. O que é a catalisação do processo? Você alinhar o processo de design a um processo de desenvolvimento. São duas coisas diferentes, tá certo? Então, você descobrir aí, né, eu vou rodar ele assim, certo? Você descobrir necessidade de usuário parte do princípio de você entender o escopo do usuário, que nem vocês fizeram agora. Então, você vai entender como é que funciona o aluguel de bicicleta. Você vai entender Business Research é User Research, né? User Research é você entender o que é uma criança, quais as características da criança, certo? E o Business é como é que funciona a regra do negócio. Então, vou pegar novamente o exemplo lá do nosso projeto semestre passado. E, Matheus, eu acho que para entender, né, Matheus, a questão da gestão de TCC, o projeto que a gente entregou foi muito dificultoso, porque a gente teria que ter a cliente explicando. Se a cliente não estivesse explicando, a gente nunca imaginaria todas as regras de interação que existem entre os features, né, que são as funções. Então a gente descobre essa necessidade do usuário, certo? Define ali um protótipo, né, que é o próprio MVP, para que isso seja estabilizado, né, seja construído, certo? Idealiza esses elementos, então os elementos podem ser as próprias features, né? Desenvolve lá ou a parte, certo, um MVP básico, e novamente apresenta para a cliente para ver se de fato bate com o que ela vai fazer, certo? Então, esse ciclo ele é cíclico, não ciclo redundante, né? Ele é iterativo, certo? A gente está sempre rodando, sempre rodando, sempre rodando. E mais uma vez não é Scrum, Scrum é para gerir o projeto, que é para gerir a construção do produto, que no caso é o software que a gente está desenvolvendo, certo? Tem uma segunda prática aí que eu recomendo até vocês fazerem, que ela é mais rápida. Mas aí já fica a dica, vocês podem, como a gente não tem um cliente online aqui, vocês podem deduzir aí e validar novamente, né? Peguem a mesma folha que vocês fizeram, certo? Ainda agora. Usem o verso da folha, eu vou dar os 10 minutos novamente, certo? Vou ficar com o microfone aberto para tirar dúvidas. É muito simples. Vocês vão pegar a folha que vocês fizeram, baseado no X-Canva, né? Quem tentou fazer que foi incompleto não tem problema. Pode terminar o X-Canva depois, né? Ou pode se basear no X-Canva para fazer o protótipo. E vocês vão desenhar 3 protótipos que vão ligar o fluxo, certo? Entre esse Canva que você fez. Então, pode ser web, né? Acho que não lembro exatamente quem de vocês que mandou web. Pode ser mobile, certo?
faz lá um protótipo, aí a próxima tela e depois a próxima tela. E como é que essas telas vão navegar entre si, certo? Que é aí que vocês vão cadenciar, vão gerar as interações entre esses protótipos. Pode fazer de caneta mesmo, não vai usar aplicação não, que vai demorar muito, tá certo? Então eu vou dar mais 10 minutos para que vocês façam, certo? Quem quiser tirar a foto e mandar para o meu e-mail, eu mostro aqui na tela. Acredito que vocês estão usando o celular, né? Faça a mesma coisa aqui que um dos meninos ainda agora mandou, certo? O e-mail é esse aqui, ó. Vamos lá, 10 minutinhos para vocês fazerem esses protótipos. Não precisa ser nada sofisticado, não, viu? É só o protótipo e 3 telinhas entre eles. Sei lá, a primeira tela, a tela de login. Qual a próxima tela que você vai? Certo? A tela principal com os elementos lá que você vai definir, certo? E uma outra tela que é uma tela que exibe, sei lá, as bikes, dando um exemplo. Aí você tem lá voltar, você tem um drop down que volta para o login ou que volta para a tela inicial. Basicamente isso aí. Vamos lá? Vou pegar meu celular rapidinho aqui, viu?
E aí, alguém conseguiu concluir? Rapidinho aí. Queira mostrar, queira mandar por e-mail. Beleza. Tu é de que período, Anderson? Se fosse meu aluno, não, não, agora, semestre passado. Ah, isso mesmo. Aí eu tava em dúvida se era tu mesmo. Aquela turma de vocês era grande, não era, cara? Turma gigante. Turma agora de 2020.2 parece que é grande também, de SPI, viu? Tava olhando na sala virtual, mesmo, tem gente com força. Já deu os 10 minutos, tá certo? Então, vocês terminam os protótipos. Quem quiser mandar para o meu e-mail, tá aí no chat. E eu mostro lá no final da palestra, tá certo? Deixa eu só finalizar aqui. É, tá no chat o e-mail, certo? Então, utilizando as técnicas aí de o X-Design, né? E usa a interface visual, que foi o que a gente acabou de falar, certo? Touch, a gente também já tem discutido no começo da palestra. Gesture, né? No caso, para gestos. Shake. Shake seria o movimento aí da mão, né? E Vibrate, que é o próprio dispositivo que gera. Mudanças de mercado, a gente também falou bastante a questão. Psychology, né? Psicologia, imagina aquela parte que eu também falei do comportamento da criança, né? Sounds, Mechanical Engineer, Software Category, Data, mais Content, né? Então o X-Design ele se baseia nesses princípios aí, ó. Esse círculo aí que vocês estão vendo, certo? E é o core aí do X-Design. Se você quiser criar algum produto que ele tenta oferecer para o usuário experiências, né? Se baseia nesses princípios aí. Então, prototipar coisas simples, certo? Mais uma vez, como eu falei várias vezes, o simples ele é o prático, ele é o direto. Não tentem pôr muita firula não nas coisas não, certo? Até recomendo vocês assistirem o filme de Steve Jobs, que vai dar uma noção real do que é a experiência do usuário, né? O design centrado na persona, certo? Então, a gente deixa mais de lado a questão dos requisitos, foca mais na pessoa mesmo, certo? É outro truque, é outro segredo da UX Design. Criação de user journeys, né? Então, a gente cria os fluxos, que são esses protótipos que vocês estão tentando fazer aí, que ele dá uma noção da experiência do cara, não é o fluxo de interação, de atividade, não. É tipo assim, qual é o fluxo que eu percorro para conseguir fazer aquela task, certo? Então, isso vai mostrar para o desenvolvedor, isso vai mostrar para a pessoa que trabalha com X, uma noção real do que é importante ou não para aquela pessoa conseguir desenvolver.
A arquitetura da informação, o que é que a gente precisa entregar de fato e de prático para aquele usuário, tá certo? Acho que é importante também. E tá toda hora pesquisando informações de usuário, certo? Às vezes a gente pensa que já sabe, né, o perfil do cara, mas não, certo? Aquele usuário ele tá mudando bastante, como vocês falaram aí, também no começo da palestra, né? Tem outro banner aí que eu trago antes de finalizar a palestra, que é a questão da diferença, né, de UX e UI, né? User Interface e User Experience. Então, User Interface foca a parte visual de design, cores, gráficos, layouts, tipografia, que são as fontes e os estilos de fontes que a gente escreve, né? E o X, né, ele forma mais a questão de design de interação. Certo? Então, veja, na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Os protótipos e wireframes, né? User Research e Business Research, né? Muitos livros mostram, eu até estava pesquisando antes de montar essa palestra de vocês, a questão do modelo clássico. Não adianta você também só pesquisar do usuário, você tem que pesquisar o modelo de negócio dele, que foi o que eu fiz com os meninos agora na FAP 2020.1. Na verdade, os meninos já pesquisaram, né? Ele já tinha um especialista no grupo. Então não havia essa necessidade que a especialista ela validava as coisas, que era a coordenadora lá de TCC da arquitetura. E algumas estratégias aí que são importantes, a questão do engajamento social, né? A gente também tinha falado, certo? A questão da definição das assistências virtuais, então, aí já não é mais a questão da UX, é mais a questão da inteligência artificial, né? A questão da alimentação dos dados também, a questão da interoperabilidade, a gente tem acesso a várias plataformas também, certo? E outra coisa que é também importante é a questão da gamificação. Então, a gamificação ela é uma das estratégias da UX, né? Existem milhões aí, certo? Mas eu deixo vocês aí com esse mapa para que vocês possam, numa figura só, entender como é que funciona a gamificação, né? Então, leiam aí no conceito de gamificação, tá aqui, ó, certo? Ela é a aplicação de elementos, né, baseados em regras de jogo, certo? Mas não é um jogo. Regra de jogo é no sentido de ser lúdico, né? Como, por exemplo, score de pontos, competição com outros, né? Regras de jogo, de execução de jogo, certo? Em outras áreas, né? Como componentes aí, ó. Gols que são metas, certo? Focar, entregar, tentar alcançar o que é requerido. Regras, feedback, recompensas, motivação, liberdade de escolha e liberdade de falha, certo? Então, a gamificação, os aplicativos com o X, eles também tentam incrementar pouquinhos elementos ou elementos completos, né? Acerca disso aí. Então, business goals, ou seja, metas de negócio também, certo? Dependendo do negócio do usuário. Imagina aí nessa de aplicativos de bike, né? Então, vamos supor aí que você pode botar uma meta de negócio. O que, é que seria a meta de negócio? A bicicleta ela vai ter que estar disponível lá para os outros alugarem. Então, não é interessante que as pessoas entreguem as bikes atrasadas, né? Então, sei lá, cada pessoa que entrega a bike no horário, ou até a data prevista de aluguel, certo? Ela vai ter lá, vai acumular descontos. Por quê? Porque se o cara não entregar a bike, o negócio, a bike fica fora. Então, outra pessoa já não aluga, o cara deixa de faturar. Então, já não é uma meta que foca o usuário, já é uma meta que foca o negócio. Acredito que vocês me entendem aí, né? Necessidades do usuário, né? Enfim, certo? Entre outras regras aí, outras sugestões de práticas que a gente pode utilizar. Tem uma terceira prática que vocês também podem tentar em casa aí, certo? Já são 10 horas, né? Que é a questão da aplicação da gamificação dentro do próprio projeto, né? Então, peguem esses protótipos que vocês têm aí, que vocês tentaram elaborar, certo? E tentem atribuir pelo menos um elemento de gamificação, sejam pontos, né? Budgets, na verdade, são como se fossem funções extras. Milestones é como se fossem conquistas que o usuário ele vai adquirindo, certo? Rankings, comunidades interativas, né? Que são grupos, colaboração entre pessoas, competições, mobile apps, né? O social reward, seriam como se fossem avaliações das pessoas. Então, um truque, né? Que é o X também tenta entregar para o usuário, a própria tecnologia, como a gente já tinha falado, certo? A questão aí da alegria, quando ele fala fan, não é no sentido da alegria
de alegria do ser humano, mas no sentido de diversão, certo? O cara tá lá e ele desperta sentimentos tipo alegria, tipo diversão, tipo sensação de querer estar toda hora participando, tá estimulado, né? Acho que é estímulo, a tradução mais fidedigna para esse contexto. Mais a recompensa que ele teria aí para desenvolver um melhor engajamento. Então, outro truque também que é o X, ela defende para os aplicativos é que você engaje o teu usuário. Eu até falo numa palestra que eu dei de aço, de engajamento, isso é importante por quê? Porque quanto mais você mantém o usuário engajado no aplicativo, mais ele vai gerar informação. E quanto mais ele gera informação, mais a inteligência artificial que você usa no aplicativo ela vai possibilitar que você melhor conheça o usuário. Então, como é que o aplicativo ele conhece o usuário? Quanto mais o usuário usar, para que justamente ele delimite aquele perfil do usuário, certo? Então, por conta da hora, eu vou deixar para que vocês tentem fazer aí em casa, certo? Não deixem de fazer, né? Tirem um tempinho aí, já são 10 horas, a gente iria até 10 e meia. Vocês podem tirar aí o final da manhã para fazer, já que a maioria de vocês aí acredito que deva ter esse tempo aí, né? Até 11, meio-dia. Então tentem, certo? É um exercício bem legal aí. Vocês podem tentar fazer aí. Então, antes da gente concluir a palestra, né? Não sei se todos conseguiram fazer. Henrique mandou aqui. Vamos olhar o que o Henrique fez, né? Henrique agora vai representar o resultado de todo mundo aí do grupo, certo? Vou compartilhar aqui teu protótipo, viu, Henrique? Vamos, deixa eu tentar abrir primeiro aqui o protótipo do Henrique, IMG. Eu acho que vocês visualizam, né? Aí. Não, vocês visualizam minha caixa de e-mail, na verdade, né? Deixa eu abrir com um pré-visualizador aqui. Vê se vocês visualizam aí o protótipo de Henrique aí. Acho que agora sim. Então o Henrique fez aí, ó, 3 protótipos, né? Um protótipo padrão, né? Acho que é o padrão de logo, né? Uma interface principal, né? Que ele bota lá bike, 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 bike. Então já apresenta para o cliente as bikes, certo? Acho que é legal porque o cara já quer ter acesso direto aos produtos, né? E quando ele clica numa bike lá, ele vai ter algumas informações da bike. Observe que na parte. Anderson mandou também. Deu teu, Anderson. Não chegou não, cara. Até agora. Ah, chegou agora. Vou mostrar também, né? E observe aí que o Henrique botou um negócio que é interessante. O usuário já vai ter aqui na parte inferior o perfil dele nas interfaces. Então o cara pode a qualquer momento ter acesso às informações dele, né? Para a interface, tá certo? Deixa eu abrir aqui o de Anderson. Ixi, Anderson mandou um negócio muito já pronto. O cara mandou um negócio já profissional aqui. Vamos ver aqui. Vamos olhar rapidinho aqui o dele. Olha o de Anderson aí, ó. Anderson já botou aqui elementos de colaboração social, que eu tô vendo na parte inferior, né? Histórico do aluguel. É muito importante, cara, essa questão de histórico. Porque o cara, às vezes, ele quer ter a experiência, né? O cara, às vezes, tem um perfil muito clássico. O cara sempre gosta das mesmas coisas, né? E, às vezes, o cara, por uma questão de praticidade, vai lá e acessa o histórico dele, né? Promoções também remete muito já à gamificação. Parabéns, então você já botou pelo menos um elemento de gamificação, né? Gamificação CRM, né? Que é fidelização do cliente, né? E aqui a interface de login. Show de bola, cara. Parabéns aí pela prototipação, certo? Deixa eu só botar aqui para finalizar. Peraí que inverteu a tela aqui. Peraí que bagunçou foi tudo aqui. Compartilhamento.
É ao vivo, galera. Então não liguem não aí. Meu mouse aqui. Foi rapidinho, viu? Então é isso aí, tá joia? Fiquem à vontade aí para entrar em contato. Esse link aí é o link do QR Code, que vocês podem baixar o slide. Tivemos essa pequena instabilidade agora, tá joia? Espero que vocês tenham gostado acerca da palestra, certo? E tô aí para tirar dúvidas de vocês. Esse é meu LinkedIn. Quem quiser me adicionar lá, me adiciona, que eu tô sempre postando vaga, sempre postando artigos, enfim, certo? Me sigam lá, quem quiser. Essas são as minhas redes sociais que eu criei semestre passado. Alguns de vocês já me seguem aí, né? Também estou sempre postando alguma coisa lá no Instagram, na minha página, no Facebook. E mais uma vez, esse link aí é o link da palestra. Para quem chegou na metade aí, para quem perdeu um pedaço, né? Para quem cortou o áudio, certo? Recomendo vocês refazerem essas 3 etapas, dar uma noção prática, né? Não tem como a gente aprender tudo aí em 2 horas, tá certo? A gente chegou aí a 2 horas de palestra, mais ou menos, de mini curso, na verdade. Tem as limitações aí de ser online. Eu acho que na sala a gente teria um rendimento melhor, tá certo? Eu estaria lá explicando. Enfim, mas aí agradeço a todo mundo por ter ficado até o final, tá joia? E quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Quem quiser escrever alguma coisa no chat também, fica à vontade. Quem tiver alguma pergunta, também fica à vontade, certo? E eu estou à disposição para ajudar vocês, para atender vocês. Se ninguém tiver nada aí, passa a palavra para Larissa aí, para Larissa encerrar. Obrigada, professor. Foi um ótimo mini curso. Agradeço a você e a todos que participaram da palestra. E é isso. Muito obrigada. Valeu a todo mundo aí, galera. Desejar a vocês aí uma ótima próxima semana, né? Hoje é sexta-feira. Não deixe de ir para as palestras da noite também, tá certo? E a partir de segunda, tem alguém de vocês que vai estar comigo esse semestre ou não? Tem alguém de vocês aí que vai estar comigo? Acho que não, né? Matheus, eu não tô com CC de manhã, certo? Eu tô com ADS. E à noite eu tô com os períodos, últimos períodos aí. Então, bom semestre para vocês aí. A gente se vê por aí, tá joia? Valeu.